¿Sabía que una familia perdió a vida após una discusión por un iPhone en la India? Na India, Kunal, de 18 años, compró un iPhone en prestações, mas teve dificultades para pagar. Cuando pidió ayuda aos pais, eles disseram que no podían asumir as parcelas. As discusiones continuaron até que Kunal, enfurecido y desesperado, llegó a colina de Cavdia Dongar y amenazó tirar a propia vida diante de policiais, vizinhos y familiares. Durante quase 3 horas tentaram convencê-lo a se afastar do precipício. Então o pai dele, Murlidhar, aproximou-se para segurá-lo e evitar que ocorresse uma tragédia. Mas, nessa tentativa desesperada, pai e filho perderam o equilíbrio e caíram pelo despenadeiro íngreme. A situação tomou um rumo ainda mais trágico. Ao ver o marido e o filho caírem, Sangueta ficou desesperada. Pouco depois, ela também caiu da colina. Os três perderam a vida no local. A polícia investiga como ocorreu exatamente a queda. O que começou com um conflito por um iPhone acabou se tornando uma tragédia familiar que comoveu toda a comunidade. Esse vídeo ele é autoexplicativo. Nós estamos vendo um filho que literalmente está levando seus pais para o precipício. E por que isso foi tão chocante para todos aqueles que assistiram? Porque foi realmente literal. O filho realmente levou seus pais para o precipício, para a morte. Mas isso que nós estamos vendo de forma literal, que nos chocou de forma muito grande, é visto de forma metafórica em todos os lugares. Em todos os lugares. E esse vídeo não é em relação a este rapaz. Este vídeo é em relação aos pais deste rapaz e aos pais de muitos outros homens já formados, mulheres formadas, que vivem como se fossem crianças. Eu chamo isso de síndrome de Peter Pan. São pessoas que crescem, mas que não amadurecem e que não saem da aba dos pais. Dependem dos pais para tudo, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. Eu gostaria de dizer uma coisa para você, que é pai. Essa mensagem para você que é pai. É muito fácil para um filho manipular seus pais. É extremamente fácil, principalmente se seu filho for um narcisista. O filho ele se vale de duas características que são inerentes aos pais. A primeira característica é o amor. Eu sou pai há 2 meses e eu posso agora afirmar que o amor de um pai para com o filho é algo muito grande, é algo surreal. É algo que, maior do que isso, apenas o amor de Deus para com os homens. Fora isto, nada mais. Não existe um amor maior do que um pai, um amor maior que a mãe, do que pelo filho. É um amor realmente muito grande. E o filho se vale muito deste amor para tirar dos pais tudo aquilo que eles podem tirar. Outra característica que é inerente aos pais é a culpa. Quando acontece alguma coisa com os seus filhos, os pais ficam se perguntando onde foi que erraram. Onde foi que eu errei? Qual foi minha culpa nesse processo? Eu errei antes, eu errei durante, onde foi que eu errei para que meu filho chegasse a esta situação? Eu gostaria muito de, nesse momento, dizer para os pais assim, olha, vocês não erraram nada. A culpa é dos filhos de vocês, mas eu não posso. Eu não posso dizer isto, que não houve um erro da parte dos pais daquele homem, hoje homem. Este rapaz é o mesmo menino, é a mesma menina, que quando chegam no supermercado, começam a dar calundu e exigir que o pai compre aquele biscoito que ele tanto quer. E o pai ele não quer comprar, mas o filho fica rolando no chão até o ponto do pai ceder e comprar. Ele é o mesmo menino que vai para a sala de aula e fica bagunçando e tira notas baixas, e o pai agora vai tirar satisfação com o professor. Vai culpar o professor por aquilo que o seu filho é culpado. Como eu falei para vocês, eu sou pai há 2 meses, muito pouco tempo. Mas eu tenho noção de uma coisa, e eu quero passar essa noção para minha filha. A minha filha, ela é muito especial. A minha filha é a menina mais linda do mundo, é a menina mais especial do mundo. Para mim, ela é linda, ela é a menina mais espetacular do mundo para mim. Para a mãe dela, para o mundo, não. Para o mundo, ela é uma pessoa comum. Quando ela nasceu, para a gente foi uma alegria, foi uma das maiores alegrias que nós já sentimos na vida,
para os enfermeiros e médicos que fizeram o parto dela, era apenas mais uma criança nascendo. E eu quero que ela tenha noção disso. Eu quero que ela saiba que ela é especial para mim e para a mãe dela, mas para o mundo não. Então falta muito disso nos pais. Os pais estão criando seus filhos como se seus filhos fossem as pessoas mais especiais do mundo, como se eles pudessem tudo. Hoje não há limite e eles se chocam com a realidade de que não. De que para que eles conquistem o espaço deles, eles têm que lutar e eles têm que lutar muito. E quando eu digo para você que esse vídeo não é sobre este homem, já homem, mas é sobre uma sociedade, é o mesmo caso daquele menino que há pouco tempo atrás impediu que um voo decolasse porque ele não quis se assentar. Ele ficou em pé, o menino ficou em pé na cadeira do avião e não quis se assentar. E não teve quem fizesse o menino se assentar. Ora, aquele menino não estava só no avião. Ele estava seguido ou por seu pai, ou por sua mãe, ou por ambos. Mas os pais não tiveram autoridade para fazer com que aquele menino se assentasse, ao ponto de prejudicar a vida de todas as pessoas que estavam naquele avião e muitos que não estavam, que estavam trabalhando para que aquele avião decolasse. Voo que sairia dos Estados Unidos em direção a Toronto, no Canadá, e foi cancelado depois que uma criança, gente, se recusou a sentar e afivelar o cinto de segurança antes da decolagem. É a mesma situação daquela moça que estava sendo constrangida a se levantar da sua cadeira para dar assento para uma criança se assentar, para que a criança, o reizinho, visse então o que estava se passando do lado de fora do avião ali pela janela. Jennifer Castro foi filmada por uma mãe indignada porque ela se recusou a trocar de assento no avião com o filho dela. Segundo a mãe, o menino só pararia de chorar se pudesse sentar na janela. Você entende que os pais hoje estão levando seus filhos para isso? E eu vejo pai que estão se matando por causa dos Peter Pans que tem dentro de casa. Porque são adultos que não cresceram. Não cresceram por quê? Porque os pais impediram o seu crescimento. É um senso de proteção tão forte que impediu com que os seus filhos se tornassem homens, se tornassem mulheres. E cronologicamente são. Cronologicamente, eles já são adultos. Mas a mente deles é como se fossem crianças, porque eles são tratados como crianças. Eu já vi muitos casos de eu ter que chamar a atenção dos pais para o fato de que seu filho é um adulto. De dizer para o pai assim, olha, ele já tem 20 e tantos anos, ele não é mais criança, para de tratar ele como se ele fosse uma criança. Mas o pai ou a mãe, eles mesmos que fazem questão de podar as asas dos filhos, não deixar os filhos crescerem, para que os filhos não saíssem do ninho, de forma que hoje muitos filhos estão levando os pais ao precipício. Eu tenho visto isso como pastor, na minha experiência como pastor, de balde. Muito acontecendo. Eu estou pregando lá na frente, de repente chega uma criança e começa a brincar lá na frente, na minha frente, atrapalhando o sermão, me atrapalhando e atrapalhando as pessoas de ouvirem. E os pais sentados, os pais não fazem nada. Não há limites. Isso vai escalando, a ponto do filho levar a família à destruição. Isto não é normal. Isto não é normal. Eu tenho visto na minha geração de pais, eu tenho visto o seguinte lema. O seguinte lema é um ditado, é algo que está intrínseco. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Isto é um erro crasso, porque a minha geração é uma geração de vencedores. A minha geração no esporte foi a última geração que levou a Copa do Mundo para o Brasil. A minha geração no esporte era aquela seleção forte de vôlei, de giba, daqueles homens, daquelas mulheres que levavam o vôlei do Brasil, Ana Paula Henkel, que levava o Brasil ao topo no esporte, do Guga, do Ayrton Senna. Então esta geração, a minha geração, que eu digo aí de 35 a 50, é uma geração de vencedores. E essa geração de vencedores está dizendo assim, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E sabe aquilo que eu não tive? Um celular, uma roupa boa. E esquece de dar para o filho aquilo que teve.
a educação, a forma como foi educada, que o levou a ser essa geração vencedora, essa geração conquistadora, que é a geração que sustenta o mundo. Porque a geração que hoje lidera, sustenta o mundo, é a geração aí de 35 a 50 anos. Mas estão querendo dar para os filhos aquilo que não tiveram. E esquece de dar para os filhos aquilo que tiveram. E eu quero ser sincero com vocês. Comparando a forma com que os filhos hoje estão sendo educados, os meus pais educaram a mim, meus irmãos e a minha geração de uma forma muito melhor e muito mais eficaz do que os filhos estão sendo educados hoje. Então esses pais que foram e ainda estão sendo muito criticados por uma educação rígida, são os pais que formaram vencedores. E esta geração minha de pais que está criando os seus filhos com aquilo que eles não tiveram, estão criando a geração de fracos. De fracos. A realidade é essa. Sabe por quê? Porque tempos duros fazem homens e mulheres fortes. Homens e mulheres fortes, a minha geração, fazem tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens e mulheres fracos. Eu tenho um apelo para você que é pai. Você está criando um Peter Pan. Você está criando alguém que no futuro vai levar você e sua família para o precipício. Você está criando uma pessoa derrotada. Para de podar as asas do teu filho. Dá limite para os teus filhos. Ensine seus filhos a passarem por frustrações, deles quererem algo e no momento eles não conseguirem, mas ensina para eles que eles podem conseguir. Não você conseguir para eles, mas eles conseguirem para eles mesmos. Eles lutarem, eles batalharem, eles conseguirem. Porque a minha geração teve que ir atrás. Nós não tínhamos recursos financeiros, mas nós nos transformamos numa geração de vencedores. Faça seu filho um vencedor. Não permita que o seu filho, com 25, 30 anos de idade, fique exigindo que você o sustente. Porque com essa idade já é para ele estar conquistando a própria vida. E se ele não está, muitas das vezes, a responsabilidade e a culpa é sua como um pai. Mas um filho leva a vida dos pais ao precipício. Mas isso está acontecendo ao nosso redor, a todo tempo. E que isto não aconteça com você. Deus abençoe você.